Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versos 16 a 18. Diz assim a palavra de Deus: Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes homens são servos de Deus, do Deus Altíssimo, e vos anuncio o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Estamos observando como que o Evangelho adentrou aquilo que nós conhecemos como a Europa. A primeira cidade, o primeiro local que o Evangelho chega nessa região é Filipos, por meio da conversão de uma senhora que frequentava a beira de um rio, que temia a Deus e frequentava uma reunião de oração. Uma vez que essa cidade, por ter um militarismo romano muito forte, não conseguiu alcançar homens para serem judeus, ou convertê-los ao judaísmo, passarem pelo rito da circuncisão, e, no mínimo, com 10 homens reunidos, ter uma sinagoga. O apóstolo Paulo, com a sua comitiva, Silas, Lucas, agora fazendo parte da equipe missionária na sua segunda viagem, ele chega nesse local e encontra esse grupo de mulheres piedosas buscando a face do Senhor. E uma senhora chamada Lídia é alcançada pela graça de Deus, é liberta e aprende um pouco mais sobre a pessoa bendita do Deus eterno, revelado em Cristo Jesus, o nosso Redentor. E Paulo, sabedor de que aquele local continuaria sendo frequentado e que ele teria que voltar lá por muitos dias ou por algum período de tempo para anunciar a palavra de Deus, ele ia constantemente àquele local, enquanto ele ficou nessa cidade chamada Filipos, cuja a igreja surge, cresce e se torna uma cooperadora no anúncio do Evangelho naquela região. O fato de Filipos ter sido alcançado pela graça de Deus, de uma igreja ter sido plantada lá, pela providência do Senhor, conta como que o Evangelho chega a nós aqui no Brasil. Porque no decorrer do tempo, a Europa foi cristianizada. Lá foram o tempo dos concílios, concílio de Nicéia, Constantinopla, Calcedônia, outros concílios, também dali, daquela região, a da Alemanha, da França, de países conhecidos por muitos de nós, vieram os reformadores. Isso porque o Evangelho que inflamava o coração do apóstolo Paulo o levou, na obediência do poder do Espírito, a chegar naquele local e a graça ser anunciada e pessoas serem convertidas. E no momento de circunstância, de ir para o local de oração, eles são pegos de surpresa, inesperadamente interrompidos na sua reunião, por uma jovem escrava, tanto de espíritos imundos, de demônios, quanto de senhores, provavelmente um casal que a possuía como escrava, a fim de usar daquilo que atormentava o seu viver, escravizava espiritualmente aquela moça, para receberem lucro. Veja o verso 16, a interrupção inesperada. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Veja a situação desta moça. Uma jovem
Então ela tinha pouca idade, mas estava escravizada espiritualmente, possessa de espírito adivinhador. E quando Lucas registra esse termo, espírito adivinhador, no original, a palavra adivinhador significa o espírito de Pitão. Por que ele utiliza esse termo, Pitão? Existia, naquele mundo greco-romano, muitos mitos, muitas lendas. E uma das lendas famosas dentro de Filipos era de que existia um tabernáculo chamado Tabernáculo de Delfos, ou a localidade em Delfos, em que uma cobra, uma gigante cobra, ou um dragão chamado Piton, exercia um dom de adivinhação. E um deus chamado Apolo vai lá, querendo dominar Delfos, mata a pitonisa, a cobra, e o espírito da cobra passa a atuar pelo poder de Apolo. E Apolo tinha suas sacerdotisas. E essas sacerdotisas, por meio desse invólucro espiritual, por meio dessa possessão demoníaca, tinham a habilidade de prever o futuro, ou a falsa habilidade de prever o futuro. Digo falsa habilidade porque elas atuavam sobre a influência maligna, e o único que é conhecedor do futuro e da história é o Deus Todo-Poderoso. Mas elas atuavam. E todas as pessoas que tinham esse dom de adivinhação eram chamadas de pitonisas. Mas, para resumir a história, os nossos tradutores, para não ter que dar muita explicação, colocam o espírito adivinhador. E é papel nosso, que está expondo a palavra, olhar e pesquisar o que significa isso. Então, dado esse contexto, essa moça era explorada por demônios, qual Lucas vai dizer, possessa de espírito adivinhador, ou esse espírito de pitonisa, de previsão futurística, também escravizada por homens interessados em lucro. Dava grande lucro aos seus senhores. Isso aproxima-nos desse contexto, porque ainda hoje pessoas se dizem adivinhadoras, algoureiros, pessoas que leem o futuro, jogam búzios, leem cartas, buscam a adivinhação do futuro e cobram um alto preço para essas atividades que a palavra de Deus em todo o tempo condenou. Nós vemos o Antigo Testamento proibindo a consulta aos mortos, ou a tentativa de consulta aos mortos, a tentativa de previsão do futuro. E quando a previsão ocorre, é sempre o próprio Deus se revelando, no período em que Ele falava desta forma ao seu povo, por meio dos seus profetas, dos seus servos. O fato é, a equipe missionária vê essa jovem escravizada e explorada dentro da sua situação. E quantos, meus irmãos, estão sob poder do império das trevas? E por isso que a meditação nossa é a autoridade libertadora no nome de Jesus. Os apóstolos, os missionários, os evangelistas do Senhor chegam nesse local e percebem pessoas escravizadas pelas trevas, e essa moça estava nesse contexto. E isso ensina-nos que na nossa vida, na nossa lida, buscando um local de oração, buscando a nossa vida espiritual, nossa comunhão com Deus, no ambiente no qual frequentamos, muitas pessoas estão escravizadas pelas trevas, ainda que não tendo os sentidos possuídos por um espírito maligno. Mas
o fato delas estarem mortas em delitos e pecados já mostram em qual reino elas estão. Estão debaixo das trevas, escravizadas, precisando da libertação do nome de Jesus, do poder do Evangelho. E assim como Paulo, Silas, Lucas e a equipe que ali estava era proclamadora da graça, nós somos comissionados pelo Senhor para irmos ao encontro de pessoas que estão sendo exploradas socialmente, exploradas espiritualmente, debaixo de engano religioso, e confrontarmos as trevas. A história da revelação de Deus ao homem mostra que a partir da queda, Deus inaugura o pacto da graça, revelando ele a Adão, e diz que um conflito cósmico iria ocorrer. O descendente da serpente, da mulher, esmagaria a cabeça da serpente. E nós vemos em Apocalipse 12, a serpente perseguindo a mulher que daria a luz a Jesus. E em todo o tempo no Antigo Testamento, o dragão persegue o Israel. E ele tenta impedir a vinda do Messias. Sempre uma tentativa de fazer com que o povo se desviasse e ficasse escravo dos ídolos. Também quando o Senhor vem à terra, ele adentra uma sinagoga e começa a ensinar com autoridade. E um jovem adentra a sinagoga possesso de espírito imundo. E ele liberta pelo seu poder. Agora é a vez dos representantes de Cristo, os apóstolos, lidarem com o mundo espiritual e exercerem o poder que eles receberam do Espírito Santo para libertar pessoas do império das trevas. Eles foram interrompidos de uma forma inesperada. Provavelmente tomaram um susto, ouvindo aquela moça, vendo ela gritando, clamando. E veja a proclamação diabólica, o engano, o sincretismo que ela tentou realizar. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anuncio o caminho da salvação. Veja que o demônio, falando na boca dessa moça, fala verdade. Estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anuncio o caminho da salvação. Quando ela diz, são servos do Deus Altíssimo, a tentativa é de ter um ataque para a confusão. Sabia que se confrontasse diretamente, Paulo, na autoridade do Espírito Santo, ia repreender e expulsar aquele demônio. Então, ele tenta confundir as pessoas, dizendo, olha, eles são servos de Deus, estão anunciando o caminho de Deus. E quando ela diz Deus Altíssimo, é o Deus do Antigo Testamento, mas também os deuses daquelas religiosidades eram também chamados de Deus Altíssimo, como o próprio Apolo, ou Zeus, outros deuses eram chamados de Deus Altíssimo, dentro da cultura greco-romana. Então, a tentativa de ter uma concordância no que ela falava e o que o Paulo falava, e o que os seus companheiros falavam. A tentativa de um sincretismo, de dizer, olha, ele anuncia o caminho, e eu também anuncio o mesmo caminho, por fontes distintas. Eles são servos de Deus Altíssimo, eu sou uma pitonisa, e estamos anunciando o caminho da salvação. E aqui, a atenção que nós devemos ter é que a verdade, ela é dita, e a verdade é sempre verdade de Deus, mas temos que tomar o cuidado com as meias verdades. Temos que tomar cuidado com o sincretismo religioso, ou com o ecumenismo. Afinal de contas, todos buscam a Deus, não é assim que dizem? Eles são servos de Deus, nós somos servos de Deus, e todos estamos buscando o paraíso, a paz na terra. É assim que eles falam. Mas isso é uma tentativa dissimulada de trazer confusão, de afastar as pessoas do caminho
reto e santo de Deus. E é por isso que o apóstolo, ouvindo essa repetição dessa anunciação diabólica, ele se indigna. Mas ela diz o fato: e vos anunciam o caminho da salvação. Mas o que é salvação? O que é a vida eterna? E eu convido você a acompanhar João capítulo 17, verso 3. Se a pitonisa tentava confundir, dissimular, Jesus anuncia a verdade sobre vida eterna, sobre salvação. Ele diz na sua oração sacerdotal: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Veja que o Senhor na sua oração diz: a vida eterna é esta. É uma única vida eterna, é um único caminho. E ele também coloca o artigo definido: o único Deus verdadeiro. Não só o Deus Altíssimo, mas é o único que é verdade. E quando ele utiliza o termo conheçam, o fato dele utilizar este verbo conhecer, tem que nos levar a ter uma intimidade com a palavra de Deus. O Antigo Testamento utilizava o verbo conhecer para relacionamento, intimidade. Conhecer a Deus, o Deus revelado, o Deus que nos alcança por sua graça, é ter um relacionamento íntimo com Ele. Mas também o Novo Testamento fala sobre o ato experimental de Deus, a comunhão diária com Ele. Então, é um relacionamento íntimo e é uma experiência diária de sabermos que vivemos face a face com Deus diariamente. Corandel, a vida vivida diante da face de Deus, com o nosso coração entregue nas mãos de Deus. Isso nos traz duas consequências. Uma, o temor, porque nada passa despercebido do Senhor. Seja os nossos atos santos, seja os nossos atos pecaminosos. Deus está observando atentamente. Mas também nos traz consolo, encorajamento. Porque quando você se sentir só, você pode contar com a presença consoladora e poderosa de Deus. Ele te toma pelas mãos, Ele te sustenta, te fortalece. E isso, nós crescemos nesse conhecimento, nesse relacionamento, por meio de 3 palavras. Bíblia, leitura da Bíblia diariamente, meditação bíblica, crescimento no conhecimento bíblico, não só o conhecimento intelectual, mas o conhecimento prático, de aplicarmos corretamente os conceitos de Deus no nosso viver. Oração, a busca da face de Deus, independência dEle, manifestando os nossos desejos, as nossas petições a Ele, buscando a glória dEle e a dependência dEle no nosso viver. E igreja, a comunhão dos santos. Se temos correta comunhão com Deus, devemos ter correta comunhão uns com os outros. E é por isso que só tem o único Deus Altíssimo, o verdadeiro Deus, revelado em Jesus Cristo. Estes homens são servos de Deus. Se a jovem era serva de demônios, eles são escravos do Deus verdadeiro, o Deus Criador dos céus e da terra. Essa deve ser a nossa disposição de coração, de viver, de saber que nós não pertencemos a nós mesmos, mas somos do Senhor. Ele comanda a nossa vida, comanda o nosso viver. Apesar dela tentar confundir, dissimular, ela fala verdade. E vos anunciam o caminho da salvação. Uma vez que teve uma interrupção inesperada, uma pregação diabólica,
nós vemos a poderosa libertação do Evangelho na vida dessa moça. Olha o verso 18. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Isaías, capítulo 42, verso 7, diz assim: para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo, e do cárcere os que jazem em trevas. A autoridade de Jesus, o fato dele ser rei, o fato dele controlar a história, mostra e revela a nós o seu poder para trazer verdadeira libertação. Pessoas possessas por espíritos malignos podem ser libertas pelo poder do nome de Jesus. Mas veja como que Paulo utiliza do poder do nome de Jesus para a libertação dessa jovem. Ele fica indignado. Ele vê ela falando, no primeiro momento até ignora, mas o Lucas, o médico, diz: se repetia por muitos dias. Paulo foi longânimo, ele ficou aguentando, mas chegou o momento que o seu espírito se conturbou. Disse: basta, chega, isso tem que acabar. Mas ele não pegou daquela moça, trouxe ela para si e disse: qual o seu nome? Quem te colocou nela? Não fez uma entrevista com o espírito que estava nela. Não fez. Não conversou, não tentou amenizar a situação, não. Ele utilizou do nome poderoso, em nome de Jesus Cristo. O nome dos nomes, o nome que traz verdadeira e real libertação. Eu te mando. Não é eu te aconselho, não é eu te peço, não é se você quiser, não. Na autoridade de Jesus ele diz: eu te mando. Retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Não resistiu ao nome de Jesus, o nosso bom nome, o qual pode nos defender. Aquele demônio sujeitou-se à autoridade de Cristo e saiu. E quando Cristo manifesta a sua autoridade no viver de alguém que está viciado, em alguém que está preso em seus pecados, em alguém que está preso no mundo das trevas, quando a luz brilha, o mal bate em retirada. E nós, na unção do Espírito Santo, porque 1 João diz que a unção está sobre todos nós, não precisamos temer espíritos malignos. Em comunhão verdadeira com Deus, independência do Senhor, não precisamos ter medo de galinha preta, de azar, de mal olhado, de nada desse mundo místico, porque nós estamos debaixo do poder de Jesus Cristo. Estamos cobertos como que pelo sangue do Cordeiro. O mal pode tentar nos confundir, pode tentar nos desanimar, pode fazer-nos tropeçar, mas não pode nos possuir. E na autoridade de Jesus, ele bate em retirada. Ele não permanece. E é em meio à vida com Deus, a ida à proclamação do Evangelho, que nos depararemos com diversas situações, sejam elas espirituais, pessoas realmente escravizadas pelas trevas, proferindo engano, sejam realidades sociais, pessoas escravizadas pelo tráfico de drogas, escravizadas pela prostituição, escravizadas pela pornografia, escravizadas por diversos tipos de vícios comuns à nossa sociedade, terrivelmente comuns à nossa sociedade, e que trazem tantos danos.
Mas quando a voz do Evangelho chega, liberta totalmente. E talvez alguns de nós aqui já passaram por essa escravidão. E certamente todos estavam mortos em delitos e pecados. Mas quando Deus interviu na sua história, Ele te libertou dos grilhões, das trevas, e te transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele te colocou numa nova posição, porque você saiu da tumba. Ele te fez assentar em lugares celestiais, do qual corre todos os tipos de bênçãos a nós. A história dessa moça foi transformada. Mas isso traz desdobramento para as próximas exposições em Atos. Porque estes senhores que lucravam, agora a renda deles acabou. A fonte de lucro dele, a galinha de ouro deles, morreu, acabou. Não tem mais como explorar essa jovem, ela está verdadeiramente liberta. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas eles se indignam. E eu deixo vocês com a curiosidade para ler e esperar a exposição por parte do reverendo Jailton, do desdobramento dessa história, de como Deus interviu em Filipos, alcançou Lídia, alcançou essa jovem e alcançou um carcereiro. E Ele continua alcançando. O braço forte do Senhor está ativo. Os apóstolos morreram, o período apostólico findou-se, mas a história do avanço do Evangelho continua. E aqui, nós, sentados nos bancos da primeira igreja presbiteriana de Vitória, que conhecemos o nome de Jesus Cristo, temos o dever de anunciar a autoridade de Jesus, de viver essa autoridade diariamente, de buscarmos a Ele, nutrirmos comunhão com Ele e de proclamarmos o Evangelho pertencente a Ele, para que mais pessoas experimentem dessa mesma graça, sendo libertas das trevas e vivendo esse reinado total de Cristo no viver, no coração, na família, na sociedade. Que Deus te abençoe, que você seja encorajado. Saiba, teremos oposição, teremos e viveremos tentativa de confusão, mas a luz do Evangelho traz sanidade, traz serenidade, traz vida eterna e liberdade verdadeira. Amém.